Recentemente, um corte do Felipe Castanhari falando do uso da inteligência artificial na dublagem acabou viralizando e digamos que o assunto da inteligência artificial na dublagem acabou se tornando o assunto do momento aí nas últimas 2 semanas. Cláusula que ele vai ter que assinar em que vai pegar a voz dele e automaticamente vai conseguir traduzir pra todos os idiomas. Então a gente vai ter a voz do Brad Pitt em português, não é mais dublado. do que isso, né? A boca dele vai mexer em português A boca também, dele tá? vai mexer. Basicamente, estão começando a intensificar o uso da inteligência artificial para dublar algumas coisas e algumas produções. Inclusive, a inteligência artificial já está disponível em alguns canais do YouTube para você ver o conteúdo de um canal, por exemplo, em inglês ou em português, em uma outra língua. Inclusive, se eu não me engano, tem um canal brasileiro que já se está utilizando dessa ferramenta e dizem que a ferramenta ela já está meio que passando por novas etapas e está se aperfeiçoando. O problema é que, na verdade, essa dublagem ela está sendo feita, obviamente, por uma inteligência artificial, ou seja, por um computador ou por um robô, aonde ela pega a minha voz, por exemplo, e ela recria numa língua diferente da que eu tô falando, com o mesmo tom e com a mesma entonação que eu falo, com os mesmos trejeitos. Ou seja, num caso normal, se eu quisesse fazer esse vídeo aqui em inglês, eu ia ter que contratar um dublador americano e pedir para ele fazer a dublagem conforme a minha boca, a movimentação e a adaptação do texto do que eu tô falando. Já uma inteligência artificial, ela faz isso em um intervalo de poucos minutos e de uma maneira em que não precisa contratar ninguém. É o próprio computador que faz. Inclusive, nesse corte que viralizou do podcast, eles estão alertando sobre o assunto e eles comentam algo sobre o realmente como pode acontecer, como que deve se comportar o mercado do cinema daqui pra frente com a modernização dessas inteligências artificiais. No corte, eles até utilizam o exemplo do Brad Pitt. Eles fazem uma suposição de que o Brad Pitt, quando ele for assinar um contrato para um filme novo, vai ter uma cláusula nova onde ele vai ceder os direitos lá da voz dele, vai autorizar com que um computador faça com que a voz dele fique em outros idiomas, ou seja, esse computador vai botar a voz dele em português, a voz dele em espanhol, tudo isso sem precisar que se contrate dubladores e vai ser visto, né, no mesmo tom. Um fato bem legal que acabou acontecendo, bem elucidativo dessa situação, foi que um fã, uma pessoa pegou esse corte que viralizou do Castanhari, alertando sobre isso e usou inteligência artificial para colocar esse corte em inglês, aonde dá para ver literalmente e ilustrar literalmente como que vai ser essa situação. Uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. In English that I don't even know if it's going to work, if it's going to give me a return like this as an independent producer. Com isso em mente, isso se popularizando, alguns dubladores e algumas páginas de dublagem começaram a criar um movimento onde eles estão tentando alertar os fãs, alertar as pessoas que curtem dublagem sobre esse problema iminente que tá para acontecer nesse ano. É uma coisa que não vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Já está acontecendo. Inclusive, já existe relatos de algumas produções que estão sendo testadas inteligências artificiais para dublar os atores. Inclusive, acho que tem alguma coisa disponível no YouTube, inclusive também eu acabei encontrando, não vou mostrar aqui, mas acabei encontrando um site de uma espécie de uma ferramenta já, que é uma espécie de estúdio, entre muitas aspas, de dublagem que já está usando essa inteligência artificial. Inclusive foi-se criada, né, uma imagem, que é essa imagem que está aparecendo aí na tela para vocês, onde inclusive tem uma petição, acho que é uma petição online que se chama Recolhendo Assinaturas de Fãs para tentar barrar esse uso extensivo de inteligência artificial na dublagem. Inclusive, um dublador muito amigo meu, que é o Pedro Alcântara, ele fez o que o pessoal chama, né, de thread no Twitter, onde ele fala sobre a inteligência artificial, ele explica os pontos de uma visão de dublador, do que é ruim, do que é bom dessa situação, e obviamente eu vou compartilhar e vou ler com vocês essa thread, e no final de tudo, eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho do uso da inteligência artificial na dublagem e do futuro da dublagem com a inteligência artificial. Ah, e vale lembrar, vai estar na descrição o link de tudo que eu tô falando aqui, vai estar o link, né, se você quiser assinar essa petição online, vai estar o link da thread do Pedro Alcântara, que é uma thread que eu acho que vale a pena, porque é uma visão de dublador, e também vai estar o link do corte, né, desse podcast, onde eles falam, alertam sobre essa situação da dublagem, em que você pode ver qual é o impacto que isso vai ter na dublagem brasileira. Bom, vamos lá, eu vou ler a thread, obviamente, da maneira como ela está escrita, né, e aí depois eu vou tecer o meu comentário sobre o que eu acho disso tudo. O Pedro Alcântara escreveu: sou dublador e diretor de dublagem, tenho visto muito comentário sobre as inteligências artificiais tomando o lugar da minha profissão. Pensei um pouco a respeito de como isso pode acontecer e quais seriam os impactos para nós e para o público. Segue a thread. Aí ele começou aqui falando: o trabalho de dublagem envolve várias etapas
que, segundo um monte de, entre aspas, especialistas de internet e emocionados em geral, poderiam ser substituídos por trabalhos de inteligência artificiais. Há quem acredite que é impossível e há quem acredite que é uma questão de meses. O avanço tecnológico é inevitável, mas todas as inteligências artificiais generativas que a gente conhece só consegue montar as coisas a partir de banco de dados, ou seja, fazer o trabalho com atores de voz, e as inteligências artificiais precisariam de um banco de dados com vozes de alguém. A princípio, poderíamos buscar uma forma de sermos devidamente remunerados pelo uso das nossas vozes, e isso envolveria uma luta possivelmente demorada e complicada por regulamentação no mundo em que muita gente acha que a regulamentação não faz bem para ninguém. Mas essas mudanças não acabariam apenas com o emprego dos dubladores, tirariam o emprego de quase todo mundo que trabalha com localização, dentre gerentes de projetos, passando por produtores de dublagem, equipes de faxina dos estúdios e etc. As várias profissões deixam de existir mas esses profissionais vão encontrar algum outro trabalho tão facilmente? Aí não estou falando só de dublagem, mas qualquer outra profissão. Mas voltando à questão de como a inteligência artificial funcionaria, me parece válido imaginar a dublagem e a inteligência artificial teriam uma qualidade porca, e a dublagem é um braço de atuação, e como qualquer arte reflete a sociedade em adaptações de linguagem, interpretação e etc. Uma dublagem feita por inteligência artificial só vai refletir um banco de dados dela, que não tem nuances e não tem vivências, e possivelmente só vai ter viés de quem programou. Pesquise um pouco sobre inteligência artificial, verdade? Ou seja, uma coisa sem vida, portanto ruim. É considerado que quando a gente assiste alguma coisa por meios oficiais, a gente paga por isso. Acho legal refletir se o baixo custo de uma dublagem automática vai ser revertido para o público. Eu duvido, vamos continuar pagando a mesma coisa ou até mais por algo ruim. Dito isso, a dublagem feita por inteligência artificial só é a realidade e um problema se quem exibe distribuidores de séries e filmes quiserem entregar algo de baixa qualidade e se o público aceitar consumir. E é um problema grande. E o que eu peço a vocês? Que vocês, consumidores de dublagem, se manifestem ao nosso lado para que a dublagem continue sendo feita por profissionais, artistas de verdade, produtores de verdade e equipes humanas. Uma forma de se manifestar é assinando o abaixo-assinado virtual para a gente mostrar que muita gente se importa. Obrigado pela atenção. Essa é a petição que eu falei, né, que eles estão criando, que inclusive o link está aqui na descrição. PS, para quem não se importa, gostaria de lembrar que é o meu trabalho, emprego, e que está em jogo. Amanhã pode ser o seu ou quem paga as contas da sua casa. Essa thread, obviamente, eu vou deixar aqui na descrição, porque eu acho que é interessante, porque a gente vê o Pedro Alcântara, um dublador de mão cheia, um diretor de dublagem aí, que tem dirigido bastante produções aí recentes, tá? Bastante evidência. Inclusive, o Twitter dele é muito bom, porque ele compartilha muito como é a vida dele na dublagem. Sobre a minha opinião sobre o uso da inteligência artificial. Eu tenho uma parte que me interessa sobre a inteligência artificial na dublagem e, ao mesmo tempo, uma parte que eu acho que não vai funcionar da maneira como muitas pessoas estão aclamando, vamos dizer assim. A inteligência artificial, ela vai funcionar meio que como quando surgiu o Google Tradutor, né? O Google Tradutor é uma ferramenta que já existiu há muito tempo, que quando ela surgiu, ela traduzia ao pé da letra. Você botava textos lá em português, ele traduzia literalmente ao pé da letra e ficava as coisas meio que sem sentido. Tanto que quando na época eu estudava na escola, a gente fazia o Ctrl-C, Ctrl-V, e o professor de inglês sempre falava que estava tudo errado, porque não fazia sentido, porque estava tudo muito engessado. A inteligência artificial na dublagem, no meu ponto de vista, ela vai engessar muito as produções. Ou seja, a gente vai ver filmes que são situados na cultura americana, em que a gente vai ver essa cultura americana sendo mostrada na dublagem, uma coisa que hoje não acontece tanto. Rotineiramente, né, um dos processos da dublagem, que é um dos processos mais interessantes que eu acho, além da tradução e da dublagem, é a adaptação, onde eles chamam, né, de localização. É você pegar uma piada do contexto americano que não vai fazer sentido algum aqui no Brasil e você fazer uma localização dessa piada num contexto brasileiro. Então, pegar uma referência da TV brasileira, como o Silvio Santos, coisas que não tem nos Estados Unidos, e introduzir na dublagem pra gente se contextualizar, já que no áudio original provavelmente é de um programa americano que a gente não faz a mínima ideia do que é. E obviamente a inteligência artificial, por ser um robô, por não ter uma vivência, uma adaptação, isso não vai acontecer por agora, nesses meses, e futuramente pode vir a acontecer com novas versões, mas eu acho que vai sempre ser uma coisa
muito engessada, ou seja, a gente vai receber uma dublagem muito quadrada, muito mal feita, completamente o oposto do que a gente está acostumado a ver na dublagem brasileira. Produções que são aclamadas pela dublagem, como por exemplo As Branquelas, Trovão Tropical, O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço é cheio de referências a SBT, porque era uma produção da SBT. O próprio Chaves também tem muita referência. O lance do Era Melhor Ter Visto o Filme do Pelé, que é um dos trechos mais aclamados e mais, assim, maiores memes que a gente já teve na história da TV, é uma adaptação, uma localização da dublagem, porque nem é citado aquilo na produção. Então o pessoal que trabalhava no backstage da dublagem, fazendo localização, fazendo adaptação, botou aquilo ali e funcionou de uma maneira muito boa. Com a inteligência artificial, isso provavelmente nunca mais vai acontecer. A gente vai ver produções engessadas e muito mal dubladas. É uma coisa que o próprio Pedro Alcântara falou. Se você é fã de dublagem, se você é fã dos dubladores, se você gosta de, sei lá, vamos usar um exemplo aqui, se você gosta de ver o Denzel Washington na voz do Guilherme Briggs, você vai passar a ver o Denzel Washington na voz do Denzel Washington de uma forma robotizada, quadrada e completamente sem a localização da sua vivência, da sua cultura. Então você não vai se identificar com aquilo. Então, na minha humilde opinião, a inteligência artificial é uma coisa que daqui a um tempo vai sim começar a ser utilizada. Uma coisa que eu acho que a inteligência artificial vai começar a ser muito utilizada nos estúdios é no que eles chamam do lip sync, né, que é a movimentação da boca. Isso eu já acho uma coisa bem interessante, porque você pode fazer a dublagem, né, eles se preocupam muito com lip sync, por isso que antigamente, uma aspas aqui muito aleatória, o uso do S no Brasil não falava bunda, falava traseiro, porque o lip sync ficava mais parecido. É igual cops e tiras, que era uma coisa que ninguém fala tira, mas eles falavam tiras porque o lip sync funcionava melhor. A inteligência artificial, ela pode facilitar com que a gente possa falar as palavras mais comuns que a gente tem e a movimentação da boca seguir, só que com o dublador aqui fazendo, não com o robô criando a voz robotizada e espelhando a voz do áudio original. Eu, particularmente, acredito sim que a inteligência artificial vai entrar na dublagem, vai ser usada, a gente vai passar a ver mais trabalhos porcos, porque, como o próprio Pedro falou, vai ser uma coisa mais barata para as produções, não para quem vai ver. O ingresso do cinema vai continuar o mesmo valor, o ingresso do jogo do videogame dublado vai continuar o mesmo valor, só que para a produção, vai ser uma forma de baratear tudo. Entre contratar, sei lá, 30, 20 dubladores para fazer uma produção, eles vão pagar uma ferramenta, que essa ferramenta vai fazer tudo de uma maneira não tão boa, e aí vai ser uma produção que a gente vai ver porca. O que cabe aos fãs de dublagem, obviamente, é acompanhar, avaliar, reclamar, porque como aqui no canal a gente sempre bate nessa tecla, a dublagem ela é feita para o público, ela não é feita para a produção. A dublagem ela é feita para o público. Se o público é uma coisa que você tá pagando, se tá ruim, você tem total direito de reclamar. Uma coisa que tem acontecido muito dessas dublagens que são muito duvidosas é o pessoal ir no Reclame Aqui, né? A gente viu na Paramount Plus que teve uma chuva, né, de reclamações, muitas reclamações no Reclame Aqui, e a própria Paramount passou a redublar suas produções porque começou a perceber que o barulho estava sendo feito. Então, nós, consumidores, fãs e os próprios dubladores também têm total direito de reivindicar, reclamar e bater na tecla de que a inteligência artificial fazendo o full trabalho da dublagem não vai funcionar. Como eu falei, eu acredito sim que com o passar dos tempos, a inteligência artificial vai passar a ser uma ferramenta dos estúdios, talvez de facilitação para sincronização. Isso aí vai sim se adaptar. Eu trabalho com produção de vídeo, sou filmmaker, editor de vídeo, e eu já vi como é que a inteligência artificial está entrando no meu trabalho e facilitando o trabalho do editor de vídeo, do produtor de vídeo, e obviamente que todos os trabalhos vão sofrer com isso, como o próprio Pedro falou. Hoje é o emprego dele, pode ser o meu também, daqui a um tempo eu posso ser substituído da edição por um robô, onde a pessoa escreve o que quer e o robô vai lá e faz. Não de uma maneira muito criativa, como a dublagem brasileira é feita, mas de uma maneira em que o resultado final é aceitável. Só que a gente sabe que a dublagem brasileira é a melhor que tem, é a melhor que todo mundo sabe, e a gente corre algum risco de perder essa qualidade pelo fato de que vai ficar uma coisa muito robotizada, literalmente. Então é isso, esse é o meu videozinho de hoje falando sobre esse tema, que é um tema polêmico, é um tema que está em evidência, o corte lá do Castanhari falando e o cara refazendo o corte com uma inteligência artificial, botando o áudio em inglês, ainda botou mais lenha na fogueira aí, vi muita gente falando, que ótimo, vou ver a voz do Brad Pitt no áudio. Cara, se você não gosta de ver dublado, vem em inglês.
Deixa a gente ver o Brad Pitt no Marco Antônio Costa dublando ele e fica no teu canto. É isso, essa é a minha opinião sobre a inteligência artificial. É algo sim que eu acho que vai entrar na dublagem, é algo sim que a gente vai ver algumas produções sendo full inteligência artificial. Cabe a gente ver o que é bom, o que é ruim, e eu espero muito que o mercado de dublagem consiga se adaptar e não sofra tanto impacto, porque como o Pedro falou, tenho muitos amigos dubladores, eu sei que tem muitos amigos dubladores que estão assustados com isso que está acontecendo, porque eles sabem que é uma coisa que não é daqui a 2, 3 anos, é uma coisa que já está acontecendo. Tem produções que já estão sendo dubladas por robô. Dubladas, né? Adaptadas por robô. E é o mercado dos caras que está sofrendo um impacto que vai ser um impacto grande. A gente pode ver aí dubladores que estão tentando entrar em início de carreira não conseguindo grandes trabalhos porque um robô está fazendo a voz deles. Cabe a gente, como eu falei, monitorar, ver o que tá bom, ver o que tá ruim e torcer para que o mercado da dublagem se adapte e consiga utilizar a inteligência artificial e que também as produtoras, né, Warner, Disney, valorizem o trabalho dos dubladores. Agora, mais do que nunca, é preciso que eles valorizem o trabalho dos dubladores e que entendam que não é só um aditivo botar a dublagem, é uma coisa cultural. A dublagem é uma coisa cultural. Isso aí, tipo assim, um negócio que eu sempre falo. A gente tem uma cultura que envolve dublagem. A dublagem sempre esteve na nossa vida. Eu fui educado pela dublagem. E acredito que muitos aqui também. É isso. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre a inteligência artificial na dublagem e se a dublagem vai acabar para a inteligência artificial. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.